senhores. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 14 de agosto, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador Carlito Borges para fazer a leitura de um trecho bíblico e convido a todos que fiquem de pé. Logo após, faremos 1 minuto de silêncio em memória das 2 crianças e mais um senhor que foi tragicamente faleceram no dia de ontem. Então, gostaria de deixar uma pequena mensagem aqui também ao pai e à mãe, queridos Miguel e Eliane. Neste momento, prestamos nossas sinceras condolências pelo falecimento de seus entes queridos. Na verdade, pouco ou nada pode ser dito ou feito em um momento como este. Nada será capaz de amenizar tamanha dor. Então, a gente sente muito aí por esses 2 anjinhos, né? E pedimos que Deus possa confortar o coração desta família um todo. Não gereis a todos os ventos, não andes por qualquer caminho, pois é assim que se revela o pecador que de linguagem dúbida. Firma-te no caminho do Senhor. Na sinceridade dos teus sentimentos e teus conhecimentos, nunca te afastes de uma linguagem pacífica e equitativa. Escuta com doçura o que te dizem, a fim de compreenderes, e darás então uma resposta sábia e apropriada. Cumprimento os colegas vereadores, a vereadora Márcia, a vereadora Veridiana, os funcionários da casa, doutor Felipe, seu José Estevam. Em nome dele, quero cumprimentar a todos que nos prestigiam nessa noite. A Janete, também da Secretaria da Educação, presente. O cara fica meio perdido, né, com a situação acontecida aí. Vamos fazer agora o sorteio da palavra livre. Vamos ver o que fica aí. Vereadora Márcia Ribeiro. Veja bem, e eu estou aqui, ainda vou lá e pego lá de baixo para ver se eu consigo. Vereador João de Godoy, o segundo. Isso aí, ó. Até vou fazer diferente, ó. Né? Vou despejar aí o troço. Vereador Carlos Albino Dietrich.
responsabilidade para o meu vice-presidente aqui, ele vai tirar lá e vai me passando para mim. Vereador Lotário Sevald. Vereador Carlito Borges. Veridiana Monteiro. Vereador Carlos Boni. Vereador Diego Francisco. Acho que não dá para deixar o vice-presidente fazer aí. O cara se escolheu por último. Não dá pra fazer mais. O que vão dizer agora? Não vai falar hoje. Pois é. Bom, realizado o sorteio então da palavra livre, determina o secretário, o vereador Carlos Boni, que faça a leitura da ata. Ata da 38ª sessão ordinária realizada em 7 de agosto de 2018. Determina o secretário, o vereador Carlos Boni, que faça a leitura da ata. Tá bom, já foi. Coloca a referida ata em discussão. Em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declara aprovada a ata por unanimidade, em votação única. Determina o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Selvino Ritter, convidando para a Feira de Iniciação Científica Selvino Ritter, FICSER, no dia 18 de agosto de 2018, das 8h30 às 11h30, no ginásio da própria escola. Da Associação Gaúcha Estanciense, AGE, solicitando o plenário dessa casa para o dia 30 de agosto de 2018, das 20 às 22 horas, para a realização do sorteio da ordem de apresentações no rodeio artístico da AGE 2018. Dos vereadores Carlos Boni, Veridiana Monteiro, Valdecide Vargas, Márcia Ribeiro e Lotário Sevald, solicitando a retirada da emenda 9 de 2018 ao PL 53 de 2018. Isso. Eu gostaria de passar, então, ao secretário, vereador Carlos Boni, também a resposta da Secretaria de Educação a um pedido que a gente fez nessa casa, na mesa, sobre a situação ocorrida de uma senhora que teve a solicitação de uma creche na semana passada. Acho que a colega vereadora Veridiana, né, colocou para nós. Daí eu pediria que o Carlos fosse fazer a leitura para nós, por gentileza. Nota de esclarecimento. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio desta esclarecer alguns fatos relatados na última sessão na Câmara de Vereadores. E por se tratarem de fatos que interferem na opinião pública, acreditamos que se fazem necessários apontamentos. Trata-se do relato-denúncia de uma mãe que se julga prejudicada por uma série de eventos que relata no que tange a dispensa de vaga em creche municipal à sua filha. A seguir, segue a ordem cronológica dos fatos e a forma de seu desenrolar. Em novembro de 2017, a mãe em questão realiza a inscrição de sua filha junto à central de vagas da SEMEC. No ato, declaram por meio de documentos que residem no bairro Bela Vista e não Campo Grande, como citado nesta tribuna. 2. Realizam em momento posterior entrevista socioeconômica, comum a todos os inscritos, e relatam que a criança é cuidada por uma tia, sem custos à família. Na mesma entrevista, a mãe declara por meio de documento que é proprietária de uma empresa nesta cidade, obtendo renda superior à grande maioria das famílias que buscam uma vaga pública neste município, assim como relação de bens que demonstram a condição estável da família. As declarações acima estão registradas e assinadas pela genitora junto à central de vagas. 3. Passados 20 dias da entrevista, a genitora comparece à central de vagas, portando um encaminhamento assinado pela enfermeira Veridiana, também vereadora desta casa, solicitando intervenção para que seja liberada a vaga para a criança,
sob justificativa que a criança está em risco e solicita avaliação. O encaminhamento está datado de 5 de março de 2018. Na ocasião, explicamos à mãe a forma como as vagas são dispensadas e que os critérios são iguais para todos os inscritos. Salientamos ainda que as situações de vulnerabilidade social são consideradas urgentes e que a condição socioeconômica das famílias é levada em consideração no momento de exceções serem avaliadas na concessão das vagas. O Estatuto da Criança e do Adolescente ampara estas decisões, uma vez que o direito à vaga é legítimo a todos, mas soberano nos casos de risco de vida ou exposição a riscos sociais. Neste momento, a genitora, muito inconformada, desfere xingamentos e ameaças aos funcionários, indicando que fará ingresso judicial para a obtenção da vaga. 4. Em 11/4/2018, recebemos processo judicial referente ao caso, sendo que era solicitado ao município a viabilidade de vaga para a criança em questão. No ato da inscrição, a família opta pelo e-mail Lira das Crianças. E por não termos vaga no período solicitado, nos comprometemos em liberar vaga no momento que novos professores fossem nomeados, a saber, segundo o semestre letivo. Toda a situação anterior também foi relatada ao Judiciário na ocasião. 5. Em 11 de junho de 2018, conforme compromisso assumido judicialmente, informamos compra de vaga junto à escola Cantinho do Amor, conveniada ao município, uma vez que na escola de desejo não foi possível abertura de vaga em tempo hábil à necessidade da família. A escolha dessa escola foi por se tratar de estabelecimento filantrópico. Cabe salientar aqui que 30% do valor pago em instituições filantrópicas com recursos públicos volta aos cofres do município no ano seguinte, ou seja, estamos fazendo valer um dos princípios gerais da administração pública. O bom gasto dos recursos públicos, a mãe, por sua vez, recusa a vaga, encerrando assim o processo judicial que move contra a administração pública. 6. De acordo com o endereço fornecido pela família, a escola ofertada fica dentro das possibilidades de mobilidade, uma vez que pelo perímetro urbano e de veículo próprio, o local fica a apenas 6 minutos da residência. Também cabe lembrar que a família figura o 84º lugar na fila de espera, e por conta da motivação judicial, burla esta posição em detrimento a todos os outros que também estão no aguardo. Além disso, todas as famílias que movem ações para a obtenção de vagas e são contempladas têm prioridade na transferência para o seu território no período de transferência. Este é um processo transparente de informação a todas as famílias. Os fatos relatados de forma cronológica sintetizam todas as situações ocorridas em relação a esta família. Todas as questões levantadas estão registradas junto à central de vagas e assinadas pela família, o que comprovam de que estavam cientes de todas essas situações. Além disso, buscamos em todos os momentos a transparência em todas as relações que estabelecemos com a comunidade. Porém, quando algumas famílias buscam o apadrinhamento de líderes políticos comunitários, os processos tornam-se turvos e cheios de ruídos em suas comunicações. Mais uma vez, nos desculpamos por qualquer forma inequívoca no trato com qualquer pessoa ou família que busca informações, mas somos ímpares no que tange à legitimidade dos processos de concessão de vaga, uma vez que são os recursos públicos que estão em voga. Ficamos ao dispor para todo e qualquer esclarecimento que ainda se faça necessário. Central de Vagas, Secretária de Educação de Estância Velha, Marli Arigoni. Obrigado, secretário. Senhor presidente, eu gostaria de uma cópia, por favor, dessa resposta. Sim, vou pedir para a secretária da Casa depois providenciar para você, vereador. Baixo, então, os pedidos que foi lido pelo secretário. Ah, não todos? Tá bom. Então, quanto a solicitação da AGE, então, já está, se não tiver data, né, ela está cedida, tá? Pedido de providência, número 120 de 2018, autora vereadora Veridiana Monteiro. 121, vereador Carlito Borges. E pedido de informação, número 65, vereadora Veridiana Monteiro. E 66, vereador Lotário Seva.
Pedido de indicação número 33 de 2018, autor vereador Carlos Boni. A presente indicação vem solicitar que seja executada em nosso município a Lei Municipal número 2185, de 19 de outubro de 2016, que dispõe sobre a divulgação obrigatória da lista de vagas nas escolas de educação infantil no município e da outras providências. Além do cumprimento da lei mencionada, indica este vereador que seja disponibilizado um documento que ateste a inscrição dos munícipes em uma vaga na educação, que seria o protocolo, né? As pessoas se queixam que não tem o protocolo. Assim, facilitará o acompanhamento do procedimento até a obtenção da mesma. Nesse sentido, espera-se que o Poder Executivo execute a presente indicação, tendo em vista que beneficiará a nossa comunidade. Assim sendo, e certo da atenção e acolhido da proposta, renovamos os votos de mais elevada estima e consideração. Carlos Boni. Não. Agora vamos para a ordem do dia. Agora o 7. Isto? Cerrou, vereador? Ok. Então, seguimos então agora para a ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto em pauta. PL 060 de 2018, Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano 2019 e da outras providências. Conforme o artigo 250, inciso 2º do Regimento Interno, o projeto ficará com prioridade na pauta durante 3 sessões ordinárias consecutivas. Coloco o referido projeto em discussão. Ninguém? Não. Aqui tem os solicito ao secretário que faça os pedidos de providências e pedidos de informações e pedido de indicação que já foram lidos, foram feitos, tá? Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto a ser votado. Aqui o secretário é eficiente mesmo, tio. Não preciso nem o presidente passar aqui, já está lendo. O homem é bom. PL 051 de 2018 do Executivo Municipal, que atualiza a Lei número 1821, de 15 de outubro de 2012, que altera, atualiza e consolida a legislação que dispõe sobre o plano diretor do município de Estância Velha e da outras providências, para suprimir trecho de via pública que seria a continuação da Rua Tiaraju, no bairro Bela Vista e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 69 de 2018, de expediente número 70 de 2018 da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o PL 51 de 2018 está apto a ser votado. Coloco o projeto 051 de 2018 em discussão. Senhor presidente, gostaria de pedir vistas do projeto para análise. Opa, aceita as vistas do vereador. Então, seguimos para... Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos novos, mas antes eu pediria... Eu preciso fazer aqui um registro importante para mim. E aproveitar, quebrar um pouco já esse protocolo, a pauta aí da casa, e dizer que... Primeiro cumprimentar, né? A minha filha Juliana e o Valentim. Grande Valentim. Também meu futuro genro Elias, presente. Muito obrigado pela presença nessa casa. Para mim é uma honra. Sei que na passagem desse último fim de semana, do Dia dos Pais, aproveito
deixar esse carinho que vocês me trouxeram aqui a todos os pais presentes na casa e os demais que nos assistem nas redes sociais. Então fica aí um feliz Dia dos Pais atrasado, mas é de coração a todos. Eu sei que isso veio até aqui também, o feliz Dia dos Pais pro velho Django aqui, tá? Também, além desses dois aqui, eu tenho mais o Djanguinho que está a caminho também aí, tem mais aumentando a família, né? Então é todos os três. Opa, que legal, Valentim, obrigado. Esse eu não posso deixar falar, gente, que político aqui é ele, não é eu. Esse fala muito, tá? Desculpe aí, vereador Carlos. Projetos novos. Projeto de resolução número 3 de 2018 da mesa diretiva. Vereadores Valdeci de Vargas, Euclides Tician, Diego Francisco, Carlos Boni e Márcia Ribeiro. Dispõe sobre a constituição de comissão especial temporária com o propósito de analisar projeto de resolução que visa modificar ou estabelecer um novo regimento interno. Veto total à subemenda modificativa à emenda 005 de 2018, de autoria da vereadora Veridiana Monteiro. No projeto de lei número 43 de 2018 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a proibição de contratar empresário, sociedade empresária ou sociedade civil de que seja sócio, companheiro, cônjuge ou parente de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Emenda aditiva e modificativa número 10 de 2018 dos vereadores Márcia Ribeiro, Carlos Boni, Veridiana Monteiro, Carlos Albino Dietrich e Valdeci de Vargas, ao PL 53 de 2018 do Executivo Municipal, que institui o regramento para implantação de condomínios horizontais, de lotes ou casas e verticais fechados e da outras providências. Isso. Baixo os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Vereadora Márcia Ribeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Veri, colegas servidores da casa, todas e todos aqui presentes, uma boa noite. Amanhã, em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, será protocolado o nome de Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Haddad como candidatos a presidente e vice-presidente da coligação O Brasil Feliz de Novo, composta pelo Partido dos Trabalhadores, Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e pelo Partido da Causa Operária, PCO. É uma atitude de resistência diante de um processo injusto e falso a que vem sendo submetido o maior líder operário que o Brasil já teve. Para Brasília, convergiram esta semana, em marcha, alguns milhares de pessoas de todos os matizes sociais, representando a força do apelo popular que está contida na candidatura de Lula a presidente. E mais do que isso, da ideia de Brasil que ele representa. Não estaremos registrando apenas um nome, mas uma ideia de Brasil, um programa de governo. Que líder, que partido, que ideia consegue agregar tanta gente nesta resistência democrática, nesta luta para restaurar a justiça e devolver o Brasil aos brasileiros? Só Lula, o único operário eleito 2 vezes como presidente.
Só os partidos progressistas, só aqueles que defendem um Brasil mais igualitário e justo. Só uma ideia, aquela que contém nela a volta àquele Brasil que começávamos a construir quando Lula chegou à presidência pela primeira vez. Com a candidatura de Lula a presidente, queremos de volta aquele Brasil onde havia seguro agrícola, protegendo os agricultores, onde havia crescimento, onde a inflação foi controlada. Sim, queremos aquele Brasil com a menor taxa de desemprego da nossa história, onde o valor do salário mínimo cresceu em mais de 50%. Queremos o Brasil que permitiu que os filhos dos trabalhadores mais pobres tivessem acesso à universidade. Sim, o povo quer de novo, com Lula presidente, ações voltadas à conquista da casa própria pelo trabalhador em programas como a Minha Casa, Minha Vida. Tirar de novo o Brasil da mapa da fome. Com Lula presidente, queremos de volta o Brasil que ampliou os parceiros comerciais estrangeiros com países da África, América do Sul e Oriente, principalmente a China. Antes disso, tínhamos como principal parceiro comercial apenas os Estados Unidos da América. Com Lula presidente, queremos de volta o Brasil que tinha um líder respeitado diante das outras nações do mundo. Com Lula, o povo quer muito mais do que tudo que conquistou quando ele teve, por 2 mandatos, presidente do Brasil. Com Lula presidente, o povo quer o Brasil de novo no caminho do desenvolvimento, do progresso, da felicidade. Solicito meu espaço de liderança, presidente. Concedido, vereador. Com Lula presidente, o povo quer retomar o caminho de um país onde havia mais justiça social, mais emprego, mais renda, mais moradia, mais saúde e mais segurança. Com Lula presidente, o povo quer sentir orgulho de ver o Brasil respeitado, ouvido no cenário mundial. Com Lula presidente, o povo quer sentir-se também governo. Lula presidente é a certeza de um Brasil feliz de novo, ainda melhor do que aquele que vivenciamos e experimentamos nos seus 2 governos. Com Lula presidente, retomaremos o Brasil para os brasileiros. Um Brasil onde o futuro se construía no presente. Um Brasil menos preconceituoso. Um Brasil de afirmação da democracia. Com o registro da candidatura de Lula a presidente e Fernando Haddad vice-presidente, amanhã, em Brasília, o povo brasileiro está registrando também o Brasil que quer de volta. E este Brasil não é este que nos foi dado pelos golpistas em 2016. Não é o Brasil de Temer e daqueles que se escondem atrás dos partidos que apoiaram o golpe e a destruição dos direitos sociais, da soberania brasileira diante do mundo. Lula tem uma vida toda dedicada ao Brasil. Nunca esqueceu as suas próprias origens. Lula
é mais do que uma história igual à da imensa maioria do povo brasileiro. Lula é uma ideia. E ideias não se aprisionam. Mesmo que consigam impedir Lula de concorrer, sua ideia estará em Fernando Haddad e Manuela Dávila. Estará em cada brasileiro que quer um país mais justo, um país mais soberano, democrático e feliz. Lula livre, Lula presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Márcia. Vereador João de Godoy, Dudu. Senhor presidente, a mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, doutor Filipe, nosso jurídico, pessoas que não visito, já esteve, demais famílias aqui, tenente, e a filha do meu amigo, que vai ficar vovô? Vai ficar vovô? Ainda não? Ah, eu achei. Não, presidente. Eu achei. Sou um menino com 24 anos, rapaz. Cada perna, né, presidente? Mas eu já falei disso, seria o Dieguinho também. Não, é que também. tá vindo o Djanguinho. Tá, é bom, tá bom. Tá, não, mas tem um a caminho aí, não é que a Juliana tá nessa ainda aí não, né, Juliana? É, mas já tá a caminho. Mas, e o outro é o Valentim, ele não quer que se chame de Joãozinho, já vou te avisar. Ah, o Joãozinho tá lá. Não, é a coisa mais bonita que tem. E é muito gratificante a gente ser vô. Eu tenho 9 netos e 2 bisnetos. Então, domingo a gente estava todos, a família reunida, e eu estava pensando aqueles que não têm mais seu pai junto, como eu não tenho, e domingo a gente pensou realmente a falta que faz um pai numa família. É o esteio da casa, o pai. Infelizmente, eu perdi o meu pai e tantas outras pessoas que nos viram pelo YouTube também sentiram aquela falta e aquele vazio que a gente sente por dentro. Que pai é muito bom ser pai. É muito gratificante. Sobre o senhor presidente pediu, façamos um minuto de silêncio e memória. Foi muito triste esse velório. Meu Deus do céu. Eu não me senti bem porque a gente é amigo da família, do Miguel, da esposa. E ali, nesse acidente, praticamente perdeu toda a família. O seu Clóvis Teixeira, que é o pai do Miguel, e o João Miguel, de 1 ano e 7 meses, e a Manuela, de 4 anos. Então, quando eles foram colocar a Manuela na gaveta, a mãe dizia assim: minha princesa está indo. Minha princesa está indo embora. Foi triste. Não teve quem não se emocionou. E depois tu não tem nem palavra para dizer para os pais. Não tem. Só aquele abraço de conforto e, infelizmente, cada um tem a sua hora, seu dia. E Deus achou que seria a hora deles. E a gente pede a Deus e a Nossa Senhora para amenizar a dor dos pais e demais familiares e também dos amigos. Porque eu era muito amigo da família. Então, presidente, isso que eu tenho que dizer para hoje. E sobre a candidatura, tomara que dê certo, vereadora, porque quem conheceu o trabalho do Lula, né, realmente ele fez muitas coisas pelo nosso país. Ninguém pode dizer que ele não fez nada, ele fez sim, fez coisas boas. Então a gente está torcendo por ele e para os outros candidatos também. Obrigado. Muito bem, vereador Dudu. Dudu realmente foi uma tragédia assim que
quem conviveu e via, né, aquela alegria e saber se colocar. Então a gente não tem, sei lá, eu cheguei perto e não tive coragem de chegar e dizer alguma coisa, tentar confortar com palavras. Olha, um abraço, acho que é tudo. E tem coisas que às vezes tu vai querer entender, não tem como. Então tem que pedir que Deus possa confortar o coração dessa família, porque infelizmente, né, é uma coisa que pesa muito, né? Mas é isso aí. Vereador Geada. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e a todos aqui já citados, faço minhas suas palavras, Dudu. A respeito das meninas, eu fui lá, terrível. Eu tenho uma neta de 5 anos e uma de 10. Meu Deus. É triste. A gente sempre diz é a vida, mas não tem explicação. Bom, fui hoje no Dyer, fiz 2 solicitações pedindo um engenheiro, porque ali na entrada de distância nós temos quase todo dia, talvez todos os dias nós temos acidentes ali, aquela rótula, quando foi modificada para ir a Sapiranga, melhorou bastante, terminou os acidentes, e solicitei ao Dyer um engenheiro que viesse à Estância Velha. Por quê? Na verdade, ali é considerado RS, né? Porque a polícia estadual toma conta ali. E ali é um perigo. Alguma coisa, um amigo meu me deu uma sugestão, e tomara quando o engenheiro vir à Estância Velha, eu gostaria de estar junto, porque tem que fazer alguma coisa ali. É terrível. Eu não sei. O pessoal arranca na frente dos outros, não sei porque não pode esperar 1 minuto, não dá para entender. Mas é muitos acidentes. E daí a gente começa a analisar o acidente. Nós temos 2 enfermeiras aqui. O acidente, ele não dá só os danos materiais. Muita gente se machuca, vai para o hospital, e complica, porque daí vai a Guarda Municipal, a Brigada Militar, envolve muitas coisas. Os bombeiros que vão lá com a ambulância, aí danos materiais e prejudicial à própria saúde das pessoas que batem lá, depois vão para o SUS. Então, quer dizer, tudo gera custo. E como eu sempre venho dizendo, nós temos que reduzir custos, nós temos que aumentar a arrecadação, fazendo coisas da melhor forma possível, de todas as maneiras. Também solicitei um pouco para cá, ali onde tem a Guarda Municipal na frente, onde foi aberta a Adriano de Quase Bittencourt, que o engenheiro fizesse aquela avaliação lá da entrada de distância, onde tem o pórtico, e um pouco para cá também, porque ali também é o caos. Porque quem está no Rincão dos Ilhéus não consegue passar para o Rincão Gaúcho, e quem está no Rincão Gaúcho não consegue passar para o Rincão dos Ilhéus, porque o movimento ali, olha, eu não sei como é que aumentou tanto, tão poucos anos agora. Aquilo ali às 5h30 até às 6h30 é o caos. Ainda bem que ali não ocorrem tantos acidentes, mas não tem como atravessar para o outro lado, não tem. E ali é um lugar fundamental para o município, porque é o gargalo do município. Também quero dizer a todos que está tramitando no Assembleia Gaúcha um projeto, tomara que os deputados aprovem, de um imposto, porque os empresários, todos nós pagamos imposto de renda, mas aqueles empresários grandes, eles vão poder contribuir com 5% para a segurança do estado do Rio Grande do Sul. Se esse projeto for aprovado, ele pode contribuir com viaturas, equipamentos, armamentos, coletes, e isso, como eu sempre venho dizendo, 5% a gente acha que não é muito, mas vocês imaginam o estado inteiro, o que isso vai auxiliar para a nossa segurança do estado. Isso vai ser maravilhoso.
comentei com um deputado e disse a ele, mas isso aí seria bom pro roubo de gado lá na fronteira, porque assim é uma vergonha. O pessoal vem roubar os animais, os fazendeiros não tem mais como se proteger. Exatamente, o cara disse, Geada, o empresário, ele vai poder sugerir para onde vai a verba dele, o município que ele pode ser comprado a viatura, né? Ou veículo, ou armamento, ele pode sugerir. Então, assim, ó, esses grandes fazendeiros que pagam horrores de imposto vão poder comprar caminhonetas e armamento para o pessoal, que nem aqui nós temos o soldado, né, da brigada, porque eu acho que a brigada, quanto melhor aparelhada, em termos de viatura, armamento, e próprios coletes e tudo, segurança, vai correr. Só mais um segundinho, o espaço de liderança. Vai correr com esses vagabundos do Estado, porque assim, ó, acho que não está certo. A gente paga imposto e nós temos que viver enjaulado. E aí as nossas leis, não é que elas sejam ruins, mas a segurança nossa prende o indivíduo. Ele vai lá, faz a ocorrência, solta o cara porque não tem lugar para botar. Então eu acho que isso aí vai ser muito importante. Esse 5% vai ser um valor enorme, que eu acho que a nossa segurança do Estado do Rio Grande do Sul vai dar um pulo, um salto enorme no futuro do nosso Estado. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Geada. Vereador Saci. O Lotário Silva. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento demais membros da mesa, demais vereadores e vereadoras, pessoal da nossa retaguarda, jurídico, funcionários, pessoas que nos visitam, presidente de entidades, demais autoridades aqui presentes. Gostaria, em primeiro lugar, senhor presidente, de dizer que agora à tarde participei de uma audiência pública do nosso Conselho Municipal, do COMAD, Conselho Municipal Antidrogas, e que, tempo que fiquei na reunião lá, me senti bastante satisfeito por aquilo que foi tratado. Inclusive agradecer a nossa vereadora que participa como conselheira, participação da vereadora Márcia também, né, Márcia? Estava bom. E eu acho que estamos no caminho certo, porque não se trata só antidroga, eu acho que se trata de uma melhora, ajuda à saúde, ajuda na educação, ajuda em tudo, principalmente na segurança. Os gastos aí podem diminuir, né? Então eu acho que é de grande validade esse conselho e espero tudo que foi tratado ali de tarde talvez saia do papel. O plano é bom, o pessoal está bastante enfesado, a nossa brigada, o nosso guarda municipal, a nossa guarda municipal e várias entidades que estavam ali representadas. Parabéns sim ao COMAD. Eu quero também falar do trágico acidente. Eu, dentro dos meus 71 anos de idade, eu acho que nunca me comovi tanto que nem hoje de manhã. Por quê? Porque a gente tem netos daquela idade e eu vi uma mãe atirada em cima do caixão. Gente, a gente se comove, sinceramente. Quero deixar aqui as minhas condolências aos seus familiares e dizer que essas pessoas, essas crianças, descansem em paz. É umas que merecem, né? Fala, velho. Saci, só um comentário. Todo mundo diz, né, que nenhum filho deveria ir antes dos pais
mas é a pura verdade, né? Isso aí deve ser o pior sentimento que pode existir, um filho partir antes do pai, para os pais, não é? É isso que eu quero dizer. Mas é que eu falei, eu já perdi vários familiares, pai, mãe, irmãos, sabe? Mas quando toca em criança, a situação... Me passou pela cabeça o vereador Dudu, se lembra? Em 1996, nós fomos no enterro de uma criança. Eu vou abrir o jogo, vou falar agora. No enterro de uma criança aqui no Municipal, e não veio o pastor e não apareceu o padre. Estavam mais de 1 hora ali esperando, né, Dudu? Eu e o Dudu fizemos o enterro daquela criança. Isso choca a gente. Com pai e mãe presentes só. Era uma recém-nascida, né, Dudu? E hoje de manhã, então, eu vendo aquilo ali, eu me lembrei da situação. Ainda bem que o fizemos também, né? Aí fomos ali, rezamos um pouco, cantamos um hino. É doloroso, né? Mas é verdade. Então quero deixar mais uma vez as minhas condolências aos seus familiares. E o vereador Jada, o senhor falou há pouco da Polícia Estadual, né? Mas ela não pertence, a 239 não pertence, só antes do viaduto do lado de lá. Eu me lembro bem que em 2013 nós fomos ao Estado pedir a participação do pedágio, porque até aí eles vinham trabalhar até no Hollywood. Aí a gente foi lá, pediu uma participação do pedágio de Campo Bom, porque a nossa era IRS também, né? Aí nos negaram e encurtaram o trecho deles, deixaram pelo outro lado do viaduto. O senhor me dá uma parte? Foi não? Isso aí que o senhor está falando está certo, porque assim, ó, o município reforma e não vem verba nenhuma. Foi feito aqueles dias lá em cima na sinaleira, e eu me lembro bem certinho, um tempo atrás, a Guarda Municipal fez barreira lá embaixo e chegou as viaturas lá e mandaram encerrar a blitz lá que o município estava fazendo. Mas hoje não acontece mais, né? Hoje eles não mandam mais. Não, a sinaleira, alguma coisa tem que ser feito realmente naquela travessa ali. Só que vamos esperar a conclusão talvez da rua, deixar ela mais, né? Para depois estudar uma possibilidade melhor. Sim. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Otário. Vereador Carlito Borges. Senhor presidente, em nome do presidente, cumprimentar todos os colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários, pessoas que nos visitam essa noite aqui, já esteve, Plínio do Santos do PDT, de mais pessoas aqui presentes aí, que assistem essa sessão. Eu fiz um encaminhamento, sendo que tive a oportunidade aí de ficar por mais 2 terças-feiras, como vereador. Sei que o gringo deve estar já de pronto já para voltar, né? E desejando que ele assim retorne com saúde. E eu tinha feito 2 encaminhamentos, né? E um deles inclusive já tinha conversado com a prefeita, tinha passado para elas inclusive as fotos de um cidadão do Lago Azul, que ele vem há muito tempo reclamando já daquela questão do esgoto que corre a céu aberto no fundo da casa, para que seja resolvido, tomada uma providência ali. E encaminhei também junto que estude a possibilidade, sei que já foi feito algumas coisas e alguma operação tapa-buraco, se não me engano a Carlos Bender foi feito alguma coisa, e está em encaminhamento para mais algumas coisas, mas que também conserte o calçamento nos bairros, que comece a não estudar uma programação para que seja feito a limpeza, conserto, e se possível pintar os cordões, se for mas a pintura aqui de menos. Eu acho que mais cabe ao conserto. Nós olhar algumas avenidas, algumas ruas da nossa cidade, de alguns bairros, realmente estão complicadíssimas. Que se faça por bairro, como se foi iniciado no início. Me parece que na época foi começado pelo bairro das Rosas, se não me falha a memória, né? Dá uma geral, o básico, que já dá uma outra
já dá uma outra visão, né? E as pessoas vão com certeza se sentir bem melhor e vão ver o que está acontecendo em cada bairro, né? Então, questão da 239 aí também que foi comentado, né? E na época a gente foi lá cobrar e simplesmente eles lavaram as mãos, né? E aí mudaram, porque até então eles entendiam 239 vindo até a Brasil aí. Quando foi pedido que a participação, inclusive, que tomasse providência no concerto, que era do próprio pedágio, simplesmente eles resolveram recuar e ficar depois do viaduto. E largaram na mão do município, né? Não posso aqui deixar de comentar, né? Na semana passada, normal, a crítica sempre faz parte de todos nós, homens públicos, e somos criticados inúmeras vezes. E quando erramos, e às vezes até por ter um entendimento errado de que a gente errou, por ter uma outra interpretação do que a gente faz ou deixa de fazer. Então umas críticas normal. Eu sempre vejo como normal, mas uma das me chamou a atenção. E que a pessoa colocou lá, não sei, não conheço a pessoa, acho que pessoalmente vi a foto, mas também não fui atrás, que também não me interessa, nem conhecer, não é? Até porque não tem essa pretensão de ficar aqui, não vem aqui. Sempre vou respeitar a opinião do público, do eleitor. Ele está aí justamente para nos julgar e para nos... Agora, a colocação como mal educado, a pessoa se equivocou. Se realmente eu me fiz entender dessa forma, volto, estou nessa tribuna, tenho a oportunidade aqui de pedir escusas, assim como eu fiz para o vereador, que na época, no dia não se entendeu, né, o vereador Diego. No mesmo momento, bate pronto, eu já fiz pedir desculpa, porque da maneira que eu me coloquei, eu tenho me colocado de maneira talvez equivocada e não feito entender, e a maneira de se pronunciar talvez tenha se dado uma dupla interpretação. De forma alguma sou mal educado com quem quer que seja, inclusive com aqueles que discordam totalmente de mim. O que eu não concordo é que coloque palavras na minha boca, o que venha querer achar que eu tenho que fazer de acordo com aquilo que eles pensam. Isso eu já não vou concordar mesmo, eu vou debater. Agora jamais você de forma indelicado ou mal educado com quem quer que seja, cidadão, enfim, político, de qualquer bandeira, ideologia, segmento da sociedade. Porque nós vivemos uma democracia e direito de se expressar, de assim se colocar, dar sua opinião, e eu tenho que respeitar todos da mesma forma. Assim como eles devem me respeitar da mesma forma. Eu sempre digo, meu direito termina onde começa o outro. O contrário é verdadeiro também. Estou encerrando já, presidente. Tive também uma outra crítica, que aí eu acho que foi um pouco mais política, falando que realmente que o meu discurso era muito ruim e tal. Eu conheço a pessoa, é filiada a um partido político, não tenho nada, por contrário, até eu me dou super bem com ela, no bairro Rincão. Que eu acho que realmente, pela maneira que eu coloquei, ela deve ter me dado, que o meu discurso estava ruim, enfim, que era que horror, então, nesse sentido, né? Agora, eu tenho um entendimento bem claro sobre essa questão de discurso. Se discursos lindos e bonitos, maravilhosos, bem elaborados, grandes oradores, resolvesse o problema, com certeza nós teríamos resolvido o problema da distância velha, do Estado, do país. Eu prefiro ação, atitude e apresentar trabalho, com dedicação, com a maior humildade do mundo. E realmente, eu não tenho essa pretensão de ser o melhor orador dessa casa. Aqui tem, já vi aqui muitos bons oradores passar por aqui em outros períodos, e sempre reconheci isso. Ciro Ferreto era um baita de um orador, não é mais vereador há muito tempo. A própria Anja Marta foi vereadora com nós. Era uma baita de um orador. Eu sempre reconheci isso, e sempre nós tivemos em posições diferentes, não tem problema algum de reconhecer, e nem tem essa pretensão de ser, tem uma humildade e conhecimento que realmente eu tenho que melhorar. Essas críticas nos ajudam às vezes a melhorar, e eu comecei a analisar, olhei realmente o que eu falei no meu discurso, e olhe todos, porque a gente tem que fazer essa autocrítica. Mas ali foi uma questão mais política, eu acredito, e tal, e tenho um carinho e respeito enorme para a pessoa, conheço há muitos anos e tal, e
não fui de forma nenhuma quis ofender ninguém, ser mal educado, não tenho essa pretensão e não sou mal educado, respeito a todos, tá? Mais uma vez agradecer, deixar aqui os meus encaminhamentos, espero que assim seja atendido com a conversa que eu tive com a prefeita, com os demais colegas. Pois não, vereador Dudu? O gringo está melhor, está recuperando a saúde. E ele está muito bem representado pelo senhor nessa casa. Pode ter certeza. O próprio gringo já me falou que está sendo bem representado pelo vereador Carlito. Ok. Obrigado. E para finalizar, presidente, eu vou colocar também a questão do veto. Eu tenho nessa casa 12 anos de vereadores consecutivos, na verdade não consecutivos, com intervalo aí de 8 e depois mais 4. E agora assumindo como suplente lá nos tenho os 2 anos de espaço de liderança. Tranquilo, vereador. Aí, analisando todo o quadro, e vou dizer bem claro para vocês, qual é a minha decisão. Eu já sabia o que ia acontecer aqui da questão dos vetos. E eu não ia interferir em nada, nem contra, nem votar favorável ao veto e nem contrário ao veto. Foi exatamente esse o meu entendimento. Eu estou assumindo essa casa, sou convocado às vezes 2, 3 horas antes, eu não tenho pauta, eu não tenho cópia de projetos, pego em cima da hora, às vezes, e nem sempre eu sei o que foi debatido na semana anterior, porque eu não acompanho todas as sessões. Realmente, eu trabalho, às vezes chego 8, 9 horas do questão do trabalho, que eu trabalho na região toda com um representante. Tá? Só para justificar, por que eu me abstive de votar? Eu não queria comprar uma briga nem com os colegas vereadores aqui, e muito menos com a administração. Eu já disse eu torço para que a administração da Ivete faça um baita de um governo. Assim como eu torço para todos os senhores façam um baita de um mandato, vai ser bom para a Estância Velha. Não é nenhuma hipocrisia da minha parte, nem demagogia. Eu estou fora da vida pública, por enquanto eu participo dela muito pouco como suplente. Posso fazer minhas colaborações, mesmo que seja simples, humilde, poucas, mas vou fazer. Então foi só esse motivo que fui criticado por algumas pessoas também, porque eu me estive de 12, toda a vida, desde 91, me envolvo na vida pública. Eu acho que foi a única na minha história, eu não me lembro de uma vez de ter me abstido de um voto. E como se aquela abstenção, como a pessoa talvez não entenderam, que aquela abstenção fosse mudar alguma coisa na melhoria da saúde, da educação, de qualquer coisa, não mudaria nada. Já estavam os votos confirmados já. Os votos que iam votar favorável, aliás, o contrário ao veto, e os que iam votar favorável. Eu já sabia, todos. Eu só quis fazer dessa forma para não, justamente para não ir no debate, porque eu já sabia o que ia acontecer e não ia interferir em nada. Foi esse o meu entendimento por ter chegado por cima da hora, ter assumido sem ter tempo, de ter lido, de ter acompanhado o debate dos projetos anteriores a essa casa. Nada contra nenhum dos senhores aqui, e muito menos com quem lá de baixo. É só isso, foi a maneira que foi a discussão aqui, talvez eu também não me fiz entender, acabou-se algumas pessoas interpretando de forma o contrário. Era isso, mais uma vez agradeço imensamente ter a oportunidade de estar aqui, espero que meu colega gringo retome essa casa com saúde, sinceramente, eu sei da batalha dele, sei dos anos de vida que ele veio lutando para aqui na Estância Velha, da sua dedicação, do seu trabalho, da pessoa que ele é. Desejo, sinceramente, que ele retorne muito. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Carlito. Primeiro, Carlito, gostaria de fazer aqui um cumprimento ao senhor. Dizer que eu sou muito grato por ser amigo posso dizer, do Carlito há mais de 20 anos. Sei da humildade, a simplicidade. É essa simplicidade, essa humildade, Carlito, que te fez vereador por 12 anos. Tá? Em primeiro lugar, o homem não é aquele que fala bonito que vai mandar o que ser o teu mandato. É assim as tuas atitudes. Nós, vereadores, temos esse dever que a comunidade é fazer o nosso trabalho por bem de todos, sem olhar aquele que votou ou não. A crítica é normal, Carlito, né? Nós temos que conviver com ela sendo favorável, contrário, é normal. Temos aí os nossos veteranos aí que com certeza já passaram tanto a favor como ao contrário, né, Carlito? Mas dizer que para mim é um privilégio mesmo poder ter e compartilhar muitas vezes o conhecimento teu, muitas conversas você já me ajudou, então te cumprimento especial mesmo por isso. Também teu pedido
que foi feito para mim quando diretor de obras, ainda em 2015, eu tentei fazer algo. Na época o secretário era o Ivo, de obras, e o Ivo não deixou que eu vinha com o meu pessoal do Rincão, porque era fora do bairro, tá? Ele faria aquilo em seguida, eu acho que ele se atrapalhou, não conseguiu, por motivo eu não sei, acabou não sendo feito, cara, e realmente aquilo lá tem que ser tomado uma atitude logo. Eu acredito que a Ivete sim já providenciou com contato com o secretário de obras, espero que esse então faça, porque o esgoto do jeito que está correndo lá realmente não é viável de forma alguma. Então acredito que vai ser feito sim. A vereadora Veire, por gentileza também, já tomei quase o espaço da Veire. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, comunidade que nos visita, presente aqui essa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vou fazer um breve comentário, porque quando a gente fica muito brabo com uma situação, não é muito interessante a gente falar a respeito, né? A gente primeiro tem que calmar, refletir um pouquinho e depois dar a resposta no tempo devido. Mas eu não posso deixar de fazer um certo desabafo nessa noite a respeito da dificuldade que essa casa está tendo em relação ao Poder Executivo, né? E muitas vezes a comunidade que nos acompanha não sabe muito fazer essa diferenciação, que nós somos o Poder Legislativo e quem executa de fato é o Poder Executivo, que tem o poder de fazer as coisas realmente acontecerem e executar as ações. A gente faz é encaminhar as demandas da comunidade e exercer a nossa função, que é de fiscalização e de levar os anseios da comunidade até os órgãos executores. Esse é o nosso principal papel. E, infelizmente, alguns setores do executivo hoje não estão tendo esse entendimento e encaminham uma resposta, como a que veio da SEMEC, nesse tom de desrespeito aos vereadores dessa casa. Eu considero isso um total desrespeito, porque a gente só está aqui cumprindo com a nossa função. Ninguém aqui está querendo burlar sistema nenhum de nós. E, inclusive, aqui tem um ato que eu considero de, assim, ó, total, eu acredito que é de desconhecimento e desrespeito, não só como vereadora, mas fizeram uma grave confusão aqui com o meu trabalho de funcionário desse município. Então, eu e a colega vereadora Márcia, que tenho certeza que cumpre suas funções dentro daquilo que lhe é devido, a gente tem o maior cuidado nisso. Exatamente. Por favor. Eu até ia solicitar uma parte, né, para reforçar isso, vereadora. Porque como servidoras públicas municipais, né, a gente sabe de todos os protocolos, das normas, regras e rotinas do serviço público, né? E eu acho que é importante dizer isso, até para citar como exemplo, né? Hoje estou vereadora, né, mas sempre me irritei muito como servidora pública municipal quando um vereador procurava a unidade de saúde na qual eu trabalhava, né, para solicitar algum acesso, alguma prioridade, alguma regalia, né? Sempre na postura de dizer como que o serviço público funciona. E hoje, estando vereadora, eu continuo agindo da mesma forma, né? Acredito que nesse ano e meio que eu estou vereadora, jamais, né, algum usuário da população do SUS, né, que é onde nós trabalhamos, que tenha vindo pedir alguma coisa que a gente tivesse feito para facilitar acesso. Então, a gente sabe, a gente conhece como que o serviço público funciona. E os usuários sabem do nosso trabalho, reconhecem e nos respeitam. Nunca ninguém veio me pedir até hoje. E quando eles vêm conversar comigo, eles já olham para mim e dizem, aqui tu é enfermeira, né? Porque eles sabem, e a minha resposta sempre foi essa, aqui eu sou enfermeira. A partir das 5 horas, ou lá na Câmara de Vereadores, tu pode me procurar como vereadora. Estou lá para te acolher tua demanda. Então, assim, eu faço encaminhamentos, sim, como enfermeira. E, por coincidência, essa situação,
são usuárias que estão dentro da área onde eu atuo como enfermeira. E eu, como enfermeira, não posso fechar os olhos para uma criança que está sujeita a risco. E eu sei muito bem e conheço muito bem protocolos de risco e sei muito bem o que eu posso encaminhar. Da minha função técnica, ninguém pode duvidar, que eu já trabalho há 18 anos nesse município. Aqui houve uma grave confusão com relação a isso. Uma grave confusão com relação a isso. E a mãe já tinha me relatado que tinham dito a ela que eu teria encaminhado. A vereadora assinou como enfermeira. Nunca. Isso é grave. Isso é gravíssimo. Isso não pode acontecer dentro de um serviço público. E isso foi o que mais me deixou irritada aqui. Porque tem gente dentro do executivo que não sabe diferenciar. Quem sabe estas pessoas é que estão tendo esse tipo de conduta, que costumam ter esse tipo de conduta, que aí duvidam de pessoas de conduta idônea, como eu, e tenho certeza que a minha colega vereadora Márcia. Que a gente sempre tem um máximo de cuidado com relação a isso, sempre. É o mesmo que me dizer que agora, eu como enfermeira de uma unidade de saúde, se chega uma gestante lá com sangramento com risco, eu não posso dar um encaminhamento técnico ao hospital. Assim, ó, isso é de indignar. Tá? Vereadora, me cede um? Sim. Só para ficar esclarecido, essa resposta foi a meu pedido. Lembra que na sessão passada a gente comentou, eu fui lá e fiz o contato pessoalmente e pedi. Aí, como foi relatado para mim o acontecido, eu pedi que então fosse mandado para esta casa por escrito tudo o que tinha que ser mandado, tá? Só para deixar claro, né? Então, aí nós temos aqui, porque hoje em dia não se pode mais. Aí vai lá, é fácil eu fazer um relato aqui, é ou não é, entendeu? Então, foi mandado por escrito para nós. Presidente, me permite só uma parte, claro, rapidinho. Tá com a palavra, vereadora, mas da minha parte, sim. Vereadora, eu penso, né, ouvindo a leitura do texto, eu penso que isso deveria ter sido dirigido à comissão especial, porque foi na comissão especial não, mas foi o presidente, foi a vereadora quando falou, eu me encaminhei de fazer o pedido pessoalmente. Isso pode, o presidente mesmo fazer. Eu fui lá para pedir o esclarecimento da situação, porque realmente o que aconteceu, que a vereadora relatou para nós, não tem explicação, não tem nem que discutir. Então veio esse pedido, só que eu pedi que mandasse para nós para casa por escrito, né? E é o que foi feito. Sim. Gostaria de fazer um outro relato também, que eu estou tendo dificuldade, estou sendo muito cobrada também da comunidade, com relação à Travessa 7, que continua sem correios, as pessoas precisam de um comprovante de residência, o município exige, inclusive para cartão SUS, comprovante de residência. Nesse caso, ainda tem os agentes de saúde que fornecem esse comprovante, mas para outra situação, esse comprovante não é aceito. Então, as pessoas estão à mercê e foi encaminhado um abaixo-assinado. Eu estive lá, a gente fez abaixo-assinado e foi encaminhado ao executivo, foi entregue nos Correios, eu levei mapa atualizado do município, nos Correios, tudo que era preciso foi feito. Solicito meu espaço de liderança. E agora os moradores estão cobrando, né? E para que serve? Para que serve o executivo? Para que serve os vereadores? Então, isso gera um descrédito da gestão pública, e com toda razão. E cada vez mais nós estamos desacreditados, porque tudo que a gente encaminha não tem resposta. Pode falar. Obrigado, vereador. Em relação a essa questão do correio, também eu estive conversando com aquela senhora que entrou em contato na semana passada. Ali tem um jogo de empurra. Me parece que o caminho natural é a prefeitura, né, que é quem sabe do nome das ruas. Informar ao correio uma rua nova, ou enfim, o nome da rua e tudo mais, e o correio, nesse momento, com essa informação, ele registra um CEP. E é isso que não está acontecendo. Então, tu chega no correio, eles te mandam para a prefeitura. Chega na prefeitura, eles têm que fazer o papel deles. Sim. Isso já foi encaminhado desde o ano passado, abril do ano passado foi feito esse contato com a prefeitura, só para deixar registrado por parte dessa casa. Agora, se o executivo que tem que executar não dá encaminhamento, bom, o que nós, né? Então, assim, resta a gente vir aqui e cobrar, e bater, e bater, e bater, e bater. Isso se torna, assim, uma novela que é desgastante. É um negócio, assim, de indignar qualquer cidadão. Mas, falando de alguma coisa boa, para mim fechar meu tempo com algo bom, eu pude participar na semana passada, hoje à tarde, né, do evento do COMAD, do Conselho Municipal Antidrogas do município. Foi um evento onde a gente, acho que deu um primeiro passo para criar uma rede
né, do município de apoio para apoio a familiares e no tratamento de pessoas, né, dependentes, e também para se trabalhar muito a prevenção, né, a prevenção para que a gente não precise arcar com custos de tratamento, mas prevenir e fazer, pensar em projetos para ocupar nossos jovens e adolescentes, trabalhar mais no sentido da prevenção. E também participei, semana passada, de um evento da Fevale, em comemoração aos 12 anos da Lei Maria da Penha, né, representando a Procuradoria da Mulher aqui da Câmara de Vereadores. E eu achei muito interessante, assim, foi um evento maravilhoso, riquíssimo. Uma pena que o Conselho Municipal nosso, né, o CONDIM, Conselho da Mulher, não se fez presente. No sentido de programas de prevenção à violência. E hoje está se buscando trabalhar a Lei Maria da Penha, inclusive, não só na função de reprimir a violência ou de controlar quando a pessoa já é vítima da agressão, mas de se trabalhar a prevenção. E nós temos no nosso estado, não sei se é de conhecimento de todos, um programa chamado Mediar, que é um programa maravilhoso, que trabalha a parte da prevenção, que trabalha aqueles casos assim daquelas mulheres que vêm 3, 4, 5, várias vezes na delegacia fazer um registro de ocorrência, onde se sabe que hoje 53% das pessoas que procuram uma delegacia para resolver problemas do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, se pega essas ocorrências de mulheres que relatam estar sendo agredidas e se avalia o histórico familiar, se não tem, o agressor não tem nenhum caso assim de violência extrema, né, se existe a possibilidade de participar desse programa chamado Mediar. E essas famílias são acompanhadas, elas fazem audiência na tentativa de reconciliação, se elas se encaixam no programa, e elas são acompanhadas por um grupo que recebe treinamento na delegacia e acompanhada por 60 dias. E a reincidência da violência diminui tanto que de 1.950 ocorrências, a reincidência foi só de 16 casos, de quase 2.000 pessoas, 2.000 famílias acompanhadas. E a economia da prevenção, nesse caso, cada um desses processos custaria em torno de R$ 1.200 para o Estado. A economia foi de 2 milhões num ano. Então, para vocês terem uma ideia de como, quando a gente pensa na prevenção, quando a gente pensa nesse trabalho de prevenção, e às vezes aqueles casos que a gente acha que são bobagem, que são picuinhas, é nisso que a gente tem que trabalhar, para evitar que a violência chegue a seu extremo. Com essas ações, hoje a própria polícia já está pensando isso. Não adianta mais só o trabalho de repreensão, é preciso um trabalho educativo, é preciso a gente tentar reconstruir nossa sociedade que perdeu a capacidade do diálogo. Vejam bem, a nosso exemplo, o diálogo que existe hoje entre o Legislativo e o Executivo. Então, aqui mesmo a gente já pode refletir o quanto é importante a gente retomar o diálogo em todas as áreas, em todos os setores da nossa vida. Olha a economia que isso gera. Tenho certeza que se houvesse mais diálogo entre o Executivo e o Legislativo, nós teríamos também economia em nosso município. E quem sairia ganhando é a população. Então, só para trazer um breve relato assim, da importância da gente estar participando desses eventos, representando o Poder Legislativo dessa casa, nesses eventos também. E sempre que a gente pode, a gente vai, participa e leva o nome da Câmara de Vereadores de Estância Velha. Uma boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares. Muito obrigado, vereadora Veri. Já quero também cumprimentar e agradecer a Veri por participar em nome da casa nessa importante missão aí que foi lhe passada, né, Veri? E também hoje eu gostaria muito de estar presente, mas logo hoje eu tinha um exame em Porto Alegre. Não pude estar lá e eu gostaria muito de estar presente. Até tem a minha camiseta para pegar lá também, né? Ficou muito bonita a camiseta, vereador. Tá? Vereador Carlos Boni. Que a gente sabe mesmo, ver que a prevenção é a base de tudo, né? Em tudo que é situação. Boa noite aos colegas vereadores, aos colegas da casa e às pessoas que se fazem hoje aqui presente.
tomamos um susto no início aí, né? A gente elogiou tanto que as pessoas têm vindo à casa e o jornal também acabou elogiando, e hoje, quando começamos a sessão, tinha só uma pessoa aqui. Ainda bem que logo chegaram bastante, então, mas enfim. Em relação à resposta que a colega recebeu, vexatória, discriminativa e induzindo a um pensamento assistencialista, que é justamente o que nós lutamos contra. Achei uma grande ofensa à colega e uma grande ofensa a essa casa, a todos nós. Nem todos nós praticamos o assistencialismo, e muitos de nós lutamos contra isso, lutamos que as leis funcionem. Enfim, algumas coisinhas aqui em relação à CEMIC. Me comentaram algumas pessoas que têm alguns alvarás que estão demorando e tudo mais, então gostaria que a CEMIC estivesse dando uma olhada nessa situação. Pessoas que já passaram pela questão dos bombeiros e tudo, estão aguardando o alvará para trabalhar e gerar receita para o município. Seria importante dar uma atenção a isso. Tem uma questão também na lomba, ali na rua Cuiabá, ali que liga a Walter Klein a São Luís. O pessoal anda abusando muito da velocidade ali. Ali é um lugar ruim, é difícil, eu sei que muita gente às vezes tem medo, acaba acelerando um pouquinho mais para subir aquela lomba, e os vizinhos daquela região ali estão reclamando justamente disso, só que o pessoal acelera demais, e para descer também aceleram demais, acaba gerando toda uma preocupação. Se fosse possível que a nossa guarda municipal desse uma atenção naquela situação ali, eu sei que todo mundo sempre solicita quebra-molas, e a gente bem sabe que quebra-molas não são assim exatamente para colocar. Até porque se todo mundo que solicitasse ganhasse um quebra-mola, nós não íamos mais ter asfalto, só quebra-mola. Então, mas que desse uma atenção ali, dali a pouco notificasse algumas pessoas que abusam, e a gente já consegue ir tocando em frente. Qual é que é a rua ainda, por gentileza? Rua Cuiabá. Em relação ao campo, lá no final da Rua Uruguaiana, no Campo Grande, lá na associação, já foi solicitado várias vezes, já tive promessa do executivo que iam levar meia dúzia de caminhão de areia lá. Aí eles dividiram o campo para conseguir aproveitar, estão tentando reviver aquela associação, e a associação a gente bem sabe que é a alma do bairro, que é o que faz o bairro acabar se unindo e se cuidando e se ajudando. Estão tentando reviver, estão fazendo campeonatos. Eu tive lá 2 semanas atrás um campeonato com mais de 11 times inscritos e tudo mais. Aí eles dividiram o campo de 11 em 2 de 7, só que no campo de 7 do lado de cá precisa colocar uma areia para o pessoal ter a opção quando chove, para o pessoal que não está participando do torneio, ali está juntando família, está tirando a criançada da droga, da frente da TV, de tudo mais, está trazendo ali para praticar um esporte. Levar meia dúzia de caminhão de areia. Não é assim um pedido exagerado. Já solicitei várias vezes, já foi prometido que seria levado para aquela comunidade. Eu sei que o colega Django também já teve em contato com o pessoal. Né? Muitas vezes, quando a gente pede e não é atendido, a gente pede para um colega da situação pedir, porque às vezes tem essa retaliação com a oposição. Então a gente pede, nem sempre, muitas vezes nós somos muito bem atendidos também. Mas às vezes a gente solicita que um colega da situação nos auxilie para, quem sabe, a coisa fluir. Queria comentar alguma coisa? Só para dizer que foi feito por escrito. Eu É. fiz o pedido por escrito, presidente. Enfim. Aí tem essa questão da indicação aí que nós estávamos falando, inclusive, que tem a ver com a situação da colega vereadora. Uma pessoa hoje me ligou e disse assim: Carlos, por que não dá um protocolo ali quando tu vai ali te inscrever para a vaga? Porque aí tu tem como acompanhar, entendeu? Já aconteceu situações de mães que foram ali, fizeram o registro da vaga e tudo, aí depois chegam ali de novo, simplesmente não tem nada, desapareceram os papéis. Então dá o protocolo ali. Vereadora, por favor, só me permite uma parte. É que foi colocado como se a gente quisesse burlar a fila. Só que assim, ó, o único questionamento que essa casa fez é por que ofereceram uma vaga para uma mãe que mora no Campo Grande. Ela mora lá sim. O endereço aqui é do trabalho dela, tá? E lá no Rincão dos Ilhéus, foi esse questionamento que essa casa fez. Só esse. E se a própria SEMEC diz que comprou vaga, se ela comprou vaga, por que ela comprou no Rincão dos Ilhéus? Pois é. Então são coisas que a gente acaba não entendendo. Ou seja, se gera um protocolo e se começa a resolver essa situação, pelo menos vai ficar um pouco mais transparente. Falando da questão de transparência, que tanto se debateu, a questão dos vetos da semana passada e tudo mais, o projeto do colega vereador e tudo mais, conversando com um colega do partido, ele me disse assim, a transparência, eles sempre alegam que existe, porque está no portal. Mas o portal não é intuitivo. O portal é fraco. O portal não é transparente.
Entendeu? Nós temos dificuldade, nós que estamos aqui, que temos o auxílio do advogado da casa e tudo mais, às vezes temos dificuldade não é de entender o portal, mas de achar, de localizar a linha até chegar onde a gente quer chegar. Às vezes tu tem que tá tirando palavras ao vento ali no pesquisador para tu conseguir ser direcionado para aquilo. Sabe? Ele não é intuitivo. O portal tem que ser intuitivo. Nem todo mundo em instância velha tem o conhecimento das ferramentas. Então a pessoa que acessa tem que ser tipo uma rede social, tem que ser intuitiva, para que as pessoas possam pesquisar, possam ver. Solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Concedido. Então essa é a questão. Ele tem que ser melhorado nesse sentido. Acredito que foi isso que o colega falou, né? É isso. Fico feliz com o meu projeto da questão de segurança, outra vez batendo em cima da segurança. Depois dizem que essa casa às vezes não fala em segurança. É uma das coisas que nós mais falamos aqui. Vários projetos, inclusive meus e de todos os colegas, foram feitos. O projeto da questão do semáforo piscante, a partir da meia-noite, foi aprovado, foi promulgado aqui nessa casa, porque lá foi esquecido. E é lei. É lei. Tem que estar funcionando. A partir da meia-noite o semáforo tem que estar piscando. É lei. Se ele não estiver piscando e a pessoa passar no semáforo vermelho e tomar uma multa, agora de quem que é a culpa? Porque ele tinha que estar piscando. A pessoa não precisa parar. A pessoa pode passar. Mas enquanto que ele tiver as 3 cores, tu não pode passar. É lei. Por que não está sendo executada? Só mais uma, né, que não está sendo executada. Depois tem a questão da campanha. Eu me prolongaria mais, vou tentar ser o mais breve possível. A gente está começando uma campanha novamente. Eu sei que não temos nenhum candidato assim que nos encha os olhos, porque a política mudou. E os candidatos que se apresentam são velhos. E a maioria são da velha política. A maioria passaram por vários partidos. A maioria responde, ou em algum momento respondeu a algum processo. Tem a questão dos que foram condenados. Tem várias situações. Todos nós temos nossas opiniões particulares e, de alguma forma, estaremos defendendo o nosso ponto de vista. Espero que a comunidade entenda que a gente faz isso com todo o respeito. Até porque a comunidade tem a sua opinião também. O que a gente solicita que a comunidade faça é que ela busque a informação. Existe um dito que sobre política, religião e futebol não se discute. Eu até entendo a questão da religião e do futebol. Da política, não. Se nós não discutirmos política, não tem como nós melhorarmos dentro do que funciona a política. Não tem como nós criarmos melhores políticos. Não tem como nós melhorarmos como políticos. Então nós temos que discutir e muito a política, falar muito sobre política. E não simplesmente ir para uma discussão com colegas ou com pessoas, ou enfim, com quem seja, já com um pensamento fixo, de fazer o outro mudar para a ideia para nós, porque aí tu não está discutindo política. Aí tu está tentando enfiar a tua ideia na cabeça do outro. E isso é um erro dos políticos velhos, e é um erro dos novos que tentam fazer a mesma coisa, às vezes, no geral. Então nós temos que abrir sempre o pensamento para essa discussão política, respeitando o posicionamento dos outros. Nem todo mundo gosta da mesma coisa que eu gosto. Nem todo mundo aprova o mesmo político que eu aprovo, com respeito a todos os candidatos. Aqui temos vários representantes de vários partidos. Eu acho que a nossa conversa não pode simplesmente ser política é tudo ruim, política é tudo corrupto, política... Não. Porque se fosse tudo ruim, se fosse tudo corrupto, eu não estaria aqui. Então tem político bom. E tem político muito melhor que qualquer um de nós que estamos aqui hoje representando, que estão nos representando, que estão lutando com tudo que podem para fazer um Brasil melhor. É esses políticos que nós temos que encontrar. É eles que nós temos que ajudar a assumir cadeiras, a irem para frente e nós montarmos, trabalharmos as nossas bases para que possam chegar lá representantes dignos, de um povo digno. Só para esclarecer, e aqui eu não estou me posicionando nem favorável nem contrário, mas prestem muita atenção nas falsas verdades que muitos falam. Eu vou citar só uma porque eu passei por essa situação devido a algumas ameaças que eu tive um pouco antes de me candidatar e depois também, situações particulares lá do loteamento que a gente vive. Sobre o porte de armas.
Eu quero deixar bem claro a todos que qualquer pessoa pode ter porte. Estou falando mentira, tenente? Estou falando a verdade, né? Qualquer pessoa tem. Então, assim, ó, quando alguém diz que eu vou liberar as armas, está mentindo. Já começa por aí. Porque já está liberada. Qualquer pessoa pode ir lá e solicitar, fazer seu registro e ter sua arma na sua residência ou no seu negócio. E depois pode pegar, passa lá pelo psicólogo, paga a sua taxinha, compra a sua arma e está com a arma em casa. Entendeu? E a outra situação é o porte. Vai lá, solicita na Polícia Federal, solicita o porte, vai lá, faz o exame de tiro, tiro das corzinhas, o tiro do corpo e pá. Só para concluir, senhor presidente. E tem o seu porte por 3 anos. Então, assim, ó, nós temos... Eu vi o debate na Band esses dias e eu vi muitas mentiras. E para isso é tão importante que nós assistamos aos debates para tirarmos nossas conclusões. Conversemos sobre política para que a gente possa ter uma melhor ideia do que é a política. Então, isso é só uma das coisas que eu ouvi errado naquela noite. Assim como várias outras. Então, a gente tem que cuidar para a gente não ser simplesmente tipo cavalo de charrete, que só olha para frente e qualquer informação que vem de frente a gente entende e não consegue abrir para os dados. Então, para concluir, já para tocar no assunto também da questão da família do Miguel, que tivemos ombro a ombro na campanha do Valdir e da Ivete, há 6 anos atrás. Estivemos juntos nessa campanha, estivemos lado a lado. Tive semana passada conversando com ele ao lado do Superbom. O que a gente pode dizer? Vamos colocar em oração, porque a família não terminou. Eles têm um filho de 15 anos que merece todo carinho e atenção ainda. E o casal precisa de muita força para entender que a família não terminou. Eles são um casal, tem um filho que precisa de força, e nós somos uma comunidade interiorana, graças a Deus, que cuida dos seus. E que nós estamos em oração por eles, indiferente da religião que cada um tem. Obrigado e um bom retorno aos seus lares. Obrigado, vereador. Vereador Diego Francisco. Não. Ao cumprimentar o senhor presidente, cumprimento demais vereadores da casa, funcionários aqui que nos dão auxílio também toda noite, a ASP em especial, e a todos os presentes que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, boa noite. Hoje eu quero começar falando aqui a respeito da rua Cuiabá, ali na Lagoa Azul. Eu acho que só eu fiz 2 vezes esse pedido já, do excesso de velocidade. Então a gente não pede quebra-mola, não pede lombada, não pede nada. Só pede um estudo, que seja feita alguma coisa para evitar. Como o vereador Carlos falou muito bem, quem sobe a rua já pega a velocidade para não falhar o carro na metade, e quem desce então se aproveita da situação e não esquece do freio. Dias atrás, meses atrás, aqui recebi na verdade um desenho de uma menina que mora na primeira travessa ali, na paralela. Ela fez um desenho, então ela mora junto com a avó e com o tio, do cachorro dela que foi atropelado. Ela botou o nome do cachorro, o cachorrinho que foi morar com Deus no céu, e aí dela se despedindo do cachorro no desenho. Então, daquela vez foi um cachorro, mas a gente sabe que tem um ditado que diz: onde tem um cachorro, onde tem uma bola, tem uma criança atrás, né? Então a gente pode estar evitando um acidente, alguma coisa, uma fatalidade, e de novo a gente não é ouvido. E eu volto aqui no discurso da vereadora Veridiana, que a gente estaria poupando folhas, poupando tempo, poupando energia, falando 10 vezes do mesmo assunto. Se falasse uma vez fosse resolvido, o vereador ia buscar outra pauta. Vamos lá. Quero aqui então dar o meu apoio público e mostrar, na verdade, um repúdio ao ofício que veio em resposta da colega vereadora Veridiana. Quando foi citado apadrinhamento político, achei desnecessário, achei esse comentário agressivo, ofensivo e invasivo. A população, ela sempre busca resolver os seus problemas diretamente com a prefeitura, direto no setor responsável. Quando ela está cansada de 3, 4 vezes no mesmo lugar, 5, 6 vezes lá, e não ser ouvida, então eles procuram o vereador, que é a voz do povo. Eles não estão dando carteiraço, eles não estão pedindo apadrinhamento nenhum. Eles só querem ser ouvidos. E diretamente com aquele funcionário que está lá ocupando uma função gratificada, não está dando a devida atenção. Tá? Então eu acho que a gente tem que medir as palavras. Foi completamente infeliz. Citou vários itens, vários tópicos ali. Às vezes eu vejo que algumas pessoas, algumas da administração, e tem uma palavra que está sendo muito utilizada, tem um ranço político, né?
da casa. Eu acho que não é esse o caminho. E digo mais, a vereadora quer... Só para salientar, nem sempre a melhor defesa é o ataque, né? Porque eles estão tentando se defender atacando essa casa, acusando essa casa. Isso não é se defender. Com certeza. E digo mais, agora quero aqui usar uma situação como exemplo que eu nunca citei. Há algum tempo atrás, na Associação de Moradores, fui procurado aqui do bairro União da Ticutico, e aí eles estão ajeitando um campinho, que a associação ficou um pouco tempo parada, aí criou um mato alto e tal, e aí eles me pediram 2 caminhões de aterro. Eu, juntamente com o presidente da associação, fiz o ofício, encaminhamos ao setor ali do CMD e depois foi para a Secretaria de Obras. E a resposta que veio é que, devido ser uma associação, não poderia receber o aterro. Para minha surpresa, ou talvez nem tanto a surpresa, meses depois, o colega vereador, vou citar o seu nome até, enfim, o colega vereador Dudu fez o mesmo pedido e 3 dias depois o aterro estava lá. Então, com certeza não é culpa do colega, a culpa é de alguém que não deu devida atenção quando chegou um pedido meu lá. E assim acontece todos os dias. Conforme foi falado antes, tem vezes que fomos muito bem tratados, a gente pede e é feito um serviço, uma demanda em tempo recorde, em tempo ágil, sem olhar partido, sem olhar bandeira, mas às vezes não é isso que acontece. Dependendo de quem vem o partido, vem a resposta pronta que não dá para fazer e pronto. Tá? Então, fica na verdade essa indignação com a palavra apadrinhamento político. Quero falar aqui também a respeito da rua Tiaraju ali, que foi pedido vistas, já não falei durante as comissões, mas aqui não lembro se falei alguma vez. A rua Tiaraju liga então o loteamento panorâmico ao bairro União, ali na Vila Ticutico. Eles que só têm acesso, aliás, o principal acesso é pela Avenida Brasil. A gente sabe, quem conhece ali, que tem uma lomba que é ruim, uma subida que é horrível, e aí em frente à padaria Mosman, o calçamento que era ruim após as obras da Corsã ficou ainda pior. Aquele ditado que nada está tão ruim que não possa piorar. Então, por mais que não tenha a ideia de fazer a rua agora, é interessante manter ela e quando alguém fizer algum empreendimento imobiliário, e aí construa a rua e dê para o município, e doe para o município. Assim como é feito nos loteamentos também. Quando tem alguma rua de acesso que a prefeitura não tem condições de fazer, fica lá no plano, no mapa. E quando alguém for construir, fazer alguma coisa, vender, e aí se faz a rua. Solicito meu espaço, presidente. Concedido, vereador. Quero falar que, terceira pauta, na tarde de ontem estive no hospital municipal junto com um amigo. Na verdade, o mérito vai todo para ele. Ele doou ao hospital, então, 120 cobertores. Eu acho isso bacana, uma atitude que tem que ser louvada, e por mais gestos assim que a gente luta no dia a dia. E quando, tempos atrás, acompanhei pelo jornal que se dizia que oposição, que eu não vejo onde é que tem linha que divide, tu é desse lado e tu é desse lado, eu não vejo essa linha. Que dizia que a oposição queria se aproveitar de alguma coisa, eu acho que isso é puro vitimismo. As pessoas se fazem de coitados para querer se sair melhor numa situação, né? A gente está na vitrine, todos estão aqui porque colocaram a cara a tapa, e a gente está aqui para resolver, não para arrumar desculpa. E digo mais, sempre que precisei do hospital fui muito bem atendido, fiz uma cirurgia lá em dezembro do ano passado, só elogios e agradecimentos. Às vezes o pessoal até compara, digo, olha, o hospital tá ruim, demora demais para ser atendido, eu não gosto daquele médico. Eu já tive casos na família de que um familiar tem um plano de saúde, e aí me pediu uma carona, saiu do hospital aqui 6h30 da tarde, para chegar num plano de saúde em Novo Hamburgo, e aí foi atendido lá 7h30, 8h, também ficou 1h30 esperando, e o médico que atendeu era o mesmo médico que estava aqui. 7h da noite trocou o plantão, ele saiu do hospital e foi atender na clínica particular Unimed. Então, nem tudo é ruim. Algumas pessoas realmente reclamam com razão e outras reclamam um pouco de barriga cheia. Quero falar do Comad aqui, elogiar então a vereadora que se fez presente, os vereadores que estavam lá. Eu pessoalmente não pude ir por outros compromissos, mas uma das coisas que eu venho batendo há muito tempo já é a questão de abandono das áreas de lazer do município, né? Seja os campos de futebol, seja essas academias ao ar livre, se tira uma foto e se posta lá, mas a estância é grande, né? A cidade cresceu muito. E hoje, se eu for citar aqui alguns bairros que estão bons, que estão contentes com essa área de lazer, eu não vou contar, eu acho que 3 dedos aqui, né? Todos os bairros, todas as vilas e comunidades estão abandonados. As crianças não têm onde gastar energia. Ou fica dentro de casa no celular, ou vai para a rua brincar no meio do mato e do lixo, não tem como.
Então a gente já está há 1 ano e 8 meses de governo, já está mais do que na hora da gente começar a pensar para quando chegar dezembro, na época de férias, esse pessoal ter onde gastar energia, ter onde ficar, para que não fique procurando coisa errada para fazer. Quero encerrar aqui a minha fala sobre o discurso da vereadora Márcia. Hoje não poderia deixar de passar em branco. Eu gosto dessa... Eu entendo como que uma brincadeira aqui. A frase que eu mais gosto do presidente Lula, com certeza ele fez coisa boa, fez coisa ruim, assim como todos os prefeitos, ex-governadores e os ex-presidentes também. Quando dizem que Lula tirou milhões da pobreza, eu concordo, né? Mas ele investiu na chácara, no sítio de Atibaia e no triplex. Essa é triplex, mas... não, a prova foi queimada, acabou, não existe prova. Não vamos achar nada. E outra coisa que a gente seria um equívoco, um erro da nossa parte, da gente não notar, de não se perceber. Quando estádios foram sobrefaturados, né, petroleiras, refinaria, navio-sonda, companhias petroquímicas, tudo isso para bancar um esquema criminoso de perpetuação de poder e luxo de empreiteiros amigos e caciques políticos. Nunca na história do nosso país teve tanta gente de colarinho branco preso. Tá? Então eu acho que fica aqui o reconhecimento ao Poder Judiciário, à Polícia Federal, que vem fazendo esse trabalho, árduo trabalho, que prende num dia e semanas depois a pessoa vai lá, faz uma delação e está solto novamente. Né? Eu defendo que a pessoa, então, que for citada em algum momento, que ela tenha o prazo de defesa, né? Que ela tenha o seu prazo para se defender, e sendo condenado, ele não deve de ser apenas preso, deve de ser tirado todos os bens, com juros e correção, assim que deve ser feito. Quero falar aqui também, para encerrar então, a minha fala de hoje, sobre o fundo partidário eleitoral. Eu acho que quem votou a favor desse fundo não deveria de ser eleito, não deveria de ser reeleito, na verdade. Porque esse fundo partidário, ele tira dinheiro da saúde, da educação, infraestrutura, segurança, agricultura, de tudo que vocês imaginam. São alguns bilhões a menos de investimento para bancar a campanha de político que está a vida toda lá no poder. Então quem chega, já chega enfraquecido. Porque tem menos... só para concluir, senhor presidente. Tem menos verba, tem menos dinheiro para investir em uma campanha, tem menos estrutura para investir nessa campanha. Por hoje era isso. Agradeço a todos pela atenção. Uma boa noite e um bom retorno. Obrigado, vereador Diego. Eu vou passar a presidência para o meu vice e vou usar a tribuna, se ele me permitir agora. Está concedido, então, o vereador para fazer uso da palavra. Prometo que eu vou ser breve, pessoal. Em primeiro lugar, cumprimento então o presidente Diego, o secretário Boni, os demais vereadores e vereadoras, já as demais pessoas citadas, o tenente Carlos e sua esposa também, que eu não tinha citado antes. Eu gostaria só de dizer que eu estou tomando nota agora, e comecei isso na sessão passada, então, só para deixar bem claro, isso vai ser um trabalho meu agora aqui na mesa do meu gabinete, do gabinete do presidente da casa. Isso é porque eu entendo que a secretaria, ou seja lá, a secretaria, a demanda que for, da pasta que for, né, que for citada aqui, que for mau atendimento, seja saúde, educação, obras, assistência social, que o nosso ex-colega Sérgio está por lá, doem quem doer. Eu vou chegar lá sim e vai ter que se explicar na casa. Isso é um dever nosso, nós vamos ter que fazer valer isso, né? E a resposta veio pesado também, entendo ver, e quando eu olhei, quando eu escutei, realmente eu não li, tanto é que o Boni, quando chegou ali, nós estava olhando, eu estava olhando ali, estava lendo uma parte, eu digo, tá na hora, vamos para lá, depois eu vou escutar. Realmente, ela pega pesado, mas é como eu falei, eu vou buscar em todos os pontos que for a crítica aqui, a denúncia, ou seja, porque sempre é citado, não sei se vocês prestaram atenção, né? Presidente, tá? Então, pois eu vou assumir isso mesmo.
como presidente, eu quero a resposta. Se não der a resposta para mim, seja qual que for a secretaria, eu vou buscar, junto com o jurídico da casa, né? Aí, seja Ministério Público, fora, aonde tiver que ir, na delegacia, eu vou, se eu não tiver a resposta. Seja o vereador que for. Então, nós temos que ter a responsabilidade, tanto como vereador, de cobrar, de acusar, e quando vem a resposta também, eles têm que ser responsáveis pela resposta. Então, nós temos na mão, por escrito. É isso que eu acho de fundamental importância, seja onde for, vir por escrito, e também, quando se fazer a denúncia, também por escrito. Porque nós temos que estar, hoje em dia, infelizmente, né, você pode ter dito e segura, mas nem todo mundo segura o que diz. Então, quando eu fui lá, foi me passado uma situação, eu digo, poxa, eu não vou chegar lá na tribuna e vou dizer, olha, foi isso. Então, você, por gentileza, me manda por escrito. Tá aí. E assim vai ser agora em diante com todos os colegas. Sim, Boni. Obrigado, presidente. Eu queria deixar uma sugestão já em relação a isso, presidente. Assim como foi dada aquela sugestão dos pedidos e o IPP, né, não fosse lido aqui todo, até para que não fosse cada um vir se gavar do seu PP ou do seu PI, enfim. Que nós encaminhássemos os pedidos de providência, os pedidos de informação como poder legislativo e não com o nome de vereador. Eu não sei se isso é possível ou não, mas se for possível, que todos os nossos pedidos, né, até a gente estaria economizando papel, já começaria por a economia, estaríamos economizando, se colocaria todos os pedidos de informação ou pedidos de providência, se assina como casa, o presidente assina, e deu. Então, ela vai para o Poder Executivo como uma solicitação do Poder Legislativo. Muito e bem. aí aquela retaliação para um ou para outro, que pode estar, em alguns momentos ocorre ou não, a gente já estaria mais ou menos cortando o mal pela raiz. Então, fica a indicação aí, senhor presidente. Obrigado pela indicação, a gente vai analisar junto com a casa e com demais vereadores. E sim? Não, a parte. Claro que sim, se assim. Não foi aprovado um documento aqui que em 15 dias é acionado por motoria pública? Se não... Isso não é nem um pedido, é uma lei. Então não adianta Isso é lei, fazer é as só nós coisas, não vai ser fazer aprovado. cumprir. Foi aprovado e não vai ser. Como eu falei, vereador, nessa assim, quando passar o pedido, eu vou fazer eu vou buscar a minha informação. Isso é como o presidente da casa, né? E se eu não tiver, eu vou tomar atitude. Se o vereador que tem a situação na mão não tomar, eu vou tomar. Quando eu fazer o pedido e não vir, eu vou tomar as medidas. Tá? Isso para proteger o executivo, que é o meu dever como situação, se estiver certo, e se não estiver certo, que seja pago por isso, e procura acertar para a próxima vez não ser, de repente, como é que eu posso dizer, fugiu a palavra agora, pago por isso, pagar por isso, ou por esse erro, tá? Então, gostaria também de falar mais alguma coisa, mas hoje, devido à situação que nós enfrentamos aí com essa tragédia que deu com a família da Eliane, a gente fica muito chateado e não gostaria nem de fazer esse outro comentário, deixamos para outra oportunidade. Desejar aqui a todos uma ótima noite. Opa! Antes de encerrar, quero cumprimentar um grande amigo aí, Tamar. Está aí a grande pessoa que está à frente dessa nossa frente parlamentar, não, nossa frente aí do Conselho Antidrogas. Já vem fazendo esse trabalho, eu tive a oportunidade de trabalhar do lado, ou auxiliar quando me precisou, como diretor de obras, né, da Divas, há anos. Então, quero cumprimentá-la pelo trabalho e agora, então, por essa feita, que vai criou, né, esta força, e tenho certeza que vai ter muitos frutos na frente aí. Vem sim a união. Peço também excusa ao senhor por não me fazer presente hoje. Eu tive mesmo em Porto Alegre não vou dizer o exame aqui, mas eu tinha um procedimento de saúde para fazer em Porto Alegre. Não é aquilo, vereador, que tu pensou, não. O Geada já pensa bobagem. Não é, não. Colega, até por... Só um minuto. Pois não? Até me lembro que o Itamar foi da nossa época, né, Diano, que a gente ajudou a criar o lar, e vocês são de parabéns. Obrigado, Geada. Até só para concluir, agora é por exame de sangue, tá? O senhor já pensou também, né?
Então, deixo aqui o meu boa noite a todos e agradeço a presença de todos na sessão. Espero que, quando possível, venham. Nem sempre a gente escuta tudo o que quer, mas aqui é a casa do debate, é uma casa de discussões políticas, e aqui nós estamos sempre buscando o melhor para a comunidade, né? E a presença dos senhores nos enriquece de forças, né, e mais posturas políticas aqui dentro, e tem que ter, isso nós temos que ter. Eu sou um que tenho. Mais uma vez agradeço a Juliana, o Valentim, o Elias, minha família presente. Gostaria que vocês também viessem mais vezes, né? Então, obrigado a todos, uma grande noite. Eu nem sei se eu devolvo a palavra para encerrar a sessão, né? Porque já foi encerrada. Mas então a palavra está com o presidente Jango. Obrigado, vereador Diego. Bom, então, não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 21 de agosto, às 19 horas. Desde já, então, agradeço e conto com a presença de todos. Obrigado. Oi. Atenção.